Olá, gente. Nosso podcast de hoje nós vamos fazer uma entrevista exclusiva com o Rafael Noli, que é o escritor de Achados e Perdidos, Gertrude Sabe Tudo e Implacável. Não perca! Ótimo. Olá, gente. Vamos começar mais um podcast com o nosso convidado especial, Rafael Noli, que é vencedor do prêmio Glória Pondé da Biblioteca Nacional e CEP de Literatura. Ele é de Araxá, Minas Gerais, é professor formado em letras e publicou livros de prosa e poesia, como Gertrude Sabe Tudo, Achados e Perdidos. Bom, nós vamos começar aqui com o Rafael essa conversa. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Jandiara. Fiquei super feliz com o seu convite. Sempre muito bom poder falar de livro, de literatura. Feliz em estar aqui com você. Bom, vamos começar um pouquinho com a sua bibliografia. Como que surgiu Gertrude Sabe Tudo? O Gertrude Sabe Tudo é o meu primeiro livro infanto-juvenil. Antes dele, eu havia publicado dois livros de poemas focado no público adulto. Eu deixei meus livros aqui, mas esses dois primeiros livros eu nem tenho mais aqui. São edições que se esgotaram, uma edição de 2005, há muito tempo atrás, e a outra edição de 2013. Inclusive, essa segunda edição era até um livro artesanal que eu fiz em cartonaria. E eu sempre quis ser poeta. Vinha escrevendo em blogs, isso lá nos anos 90, na virada dos 90 para os anos 2000. Escrever em blogs era a grande questão, a grande plataforma que nós tínhamos. Só que eu sempre fui um grande leitor, não só de poesia, como de literatura de forma geral. E dentro das minhas leituras, eu sempre gostei muito de literatura infantil e infanto-juvenil. Eu mantive, mesmo na idade adulta, esse amor pela literatura infantil e juvenil, sobretudo por conta dessa arte que é o livro infantil e juvenil, sempre livros muito bonitos, muito bem ilustrados, e também eu acredito, eu sou formado em letras, também fiz geografia, também eu acredito que sempre tive comigo esse espírito de ver na literatura infantil uma forma de chegar até esse público jovem, de transformar esse jovem em um jovem leitor, e também essa questão do livro infantil poder marcar a vida de alguém. Eu sei que os livros adultos marcam a vida dos seus leitores adultos, mas a proposta de escrever para crianças e adolescentes sempre existiu em mim, e eu acredito que existiu por eu ter mantido ao longo da vida o amor pelos livros infantis, que é algo que eu sempre falo, Jandiara. As pessoas param de ler os livros para a infância quando se tornam adultos, mas muitas vezes eles continuam vendo desenhos animados, séries animadas, lendo quadrinhos, e por um motivo que eu desconheço, eles abandonam os livros. Então eu chego na idade adulta, depois de dois livros de poemas publicados, consegui um bom espaço, muitos amigos. Eu tinha esse desejo e nasceu o Gertrude Sabe Tudo dentro dessa proposta que eu tinha de que eu queria experimentar ali. E eu via e vejo na literatura infantil e juvenil, na literatura para as infâncias de forma geral, um espaço muito aberto para experimentação com a linguagem, para brincadeira com as palavras, que era uma coisa que me atraía na poesia e me atrai. A ideia de você poder escrever, não só contar uma história, mas construir uma história a partir da beleza das palavras, do jogo de palavras. E aí eu sentei um dia e escrevi esse aqui, ó, tá aqui comigo. Esse é o Gertrude Sabe Tudo. É o infanto juvenil. Na época, eu estava muito empolgado com estudos sobre contos de fadas e muito empolgado com aquela ideia de que os contos de fadas, no geral, terminavam de forma muito trágica. Tinha toda, né, no período dos contos de fada lá atrás, na época que o Perrault vai juntar esses contos, Hans Christian Andersen, esse pessoal todo, quando esses contos vão ser coletados, no geral, eles tinham finais terríveis, eram tragédias. Eu estava super encantado com essa ideia e eu pensei,
quando eu escrever um livro infanto-juvenil ou infantil, eu vou brincar com essa proposta dos contos de fada e vou fazer um livro infantil que tenha um final trágico. E essa nasce assim a história do Gertrude Sabe Tudo. O livro nasce dessa vontade que eu alimentava há tempos de escrever para esse público e por muito tempo quebrei a cabeça até chegar numa espécie assim de fábula moderna em que eu pudesse fazer referências àqueles antigos contos de fada, que tinha aquele final trágico que servia, aquele final trágico servia como um alerta, servia como uma moral. Meu livro tem uma moral propriamente dita. Não é um conto de fadas propriamente dito, mas eu gostei muito de brincar com essa estrutura. As coisas não acabam bem, infelizmente, para Gertrude, a menina que sabe tudo, porque eu queria muito me aproximar desse mundo mágico dos contos de fada. Nossa, que maravilha! E conta um pouquinho da história. Seus alunos te influenciaram na elaboração desse livro? Nesse em especial, eu acredito que esse aqui talvez seja o livro que há mais influência dos meus alunos. Eu sou um professor esse ano, por exemplo. Eu tenho trabalhado com crianças do sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, ou seja, eu estou trabalhando esse ano com crianças do ensino fundamental um, 2, e ensino médio e cursinho. Então eu entro numa sala de crianças de 11 anos e às vezes termino o dia ou em algum momento do meu dia eu entro numa sala de alunos 18 mais, que são aqueles alunos que já estão no cursinho. Então eu tenho ali uma convivência com diversas faixas etárias, mas nem sempre eu levo essas questões para a sala. Mas o Gertrude, lá em 2015, quando ele saiu, o meu primeiro de poesia era de 2005, e em 2015, quando ele vai sair, eu tinha a história escrita, mas eu tinha muitas dúvidas a respeito dela. Meu filho tinha acabado de nascer, então eu queria o livro é em homenagem a ele, inclusive dedicado ao meu filho, ao Eduardo. Eu queria testar o livro, saber se ele funciona. Hoje em dia, Jandiara, você sabe, né? Nós procuramos leitores betas, uma pessoa para ler, para dar um parecer sobre o livro. Mas na época não tinha. 2015, esse papo ainda não chegou aqui, as redes sociais não tinham a dimensão de hoje. Então eu levei a história para os meus alunos. E eu levei ela assim, de forma bem rápida. Gertrude Sabe Tudo é a história de uma menina que sabe tudo. Ela é uma menina mais inteligente da escola, ela é a menina mais inteligente da, é a pessoa mais inteligente da escola, é a pessoa mais inteligente da casa dela, e em todos os ambientes que ela frequenta, ela é a pessoa mais inteligente. Ela é uma menina de, hoje a gente chamaria ela de uma menina de altas habilidades. E aí o que que acontece? Na escola, em determinado momento, o professor e ela vão se desentender, porque o professor acha que ela está sabendo demais. E o professor sente a sua autoridade desrespeitada. Em casa, a mãe começa a ficar frustrada porque queria que a filha fosse o mais normal possível, passasse a tarde vendo novela e coisas do tipo. Mas a menina tinha outros interesses, ela gostava era dos livros, ela gostava da filosofia, ela gostava de passar o tempo lendo. Então, ao longo da história dessa menina, ela vai incomodar, entre aspas, todo mundo. Até chegar a sentar na mesa do diretor da escola. E o diretor da escola vai usar como argumento para a mãe dela a história do Don Quixote, aquela ilustração linda do Guto Paixão. O diretor vai dizer assim: a senhora sabe, falando para a mãe da Gertrude, que o Don Quixote de La Mancha ficou doido de tanto ler? Então essa menina ela começa a ser tolhida em todos os seus ambientes. Ela não consegue se comunicar porque todo mundo vê ela com desconfiança. Na escola ela começa a ganhar um apelido de sabe tudo. Tinha essa história na minha cabeça. E essa história nasceu numa sala de aula. Porque numa sala de aula, em determinado momento, eu percebi que aquela aluna que eu tinha, que era uma aluna de segurança, vou usar esse termo, que é aquela aluna quando você faz uma pergunta assim, quem sabe para quem pode me responder? Quem sabe essa questão? Sempre tem aquela pessoa que você, como professor, na experiência de sala de aula, sabe que aquela pessoa vai te salvar, vai levantar a mão e vai fazer com que a aula saia de mim, passe para eles e crie-se ali um debate. E eu tinha uma aluna que sempre respondia, era muito presente, estava sempre participando, e um dia ela parou de participar. E eu percebi que a escola e havia um ambiente em torno dessa menina que impedia ela de
ter prazer em falar que ela sabia. Ela começou a ser apontada. Puxa saco do professor, sabe tudo, é metida, já passou de ano, né? Sabe? Aí o que que acontece? A história nasce assim. Nasce do momento que eu percebi que é comum, infelizmente, em salas de aula, alguns alunos esconderem que sabe para evitarem serem apontados, perseguidos. E aí eu, com essa história, levei ela para os meus alunos, falei, gente, eu escrevi uma história. Então, ou seja, a história nasceu da experiência com esses alunos em sala de aula. E aí eu levei para eles para conversar, o livro era um manuscrito, contei a história em algumas salas, brinquei com os meninos, como é que vai ser essa Gertrude, essa menina que é extremamente inteligente, que ama os livros, ó, na capa ela está segurando uma lança. Gertrude significa aquela que é habilidosa no manejo da lança. E aí a menina contava essas histórias, falava que em determinado momento a família se junta e fala: vamos jogar os livros dessa menina fora, que ela virou uma menina normal. Coloquei em votação como que essa menina vai ser para que ela seja ilustrada quando o livro ficar pronto. E aí ganhou disparado que a menina era loira dos olhos azuis. E aquilo me incomodou muito. Eu falei, gente, sim, é sério que quando se fala em inteligência, em altas habilidades intelectuais, vocês vão identificar imediatamente essa criança como uma criança branca, loira, dos olhos azuis. Então, esse livro tem muitas relações com a sala de aula. Ele nasce da minha experiência com sala de aula, eu levo ele para a sala de aula, eu faço pesquisas para descobrir como é que essa menininha deveria ser, e no final da história, nós, contrariando todos os desejos dos alunos, nós fazemos a Gertrude com uma mãe negra, uma Gertrude com o pai branco, deixa eu pôr aqui, e uma menininha 100% brasileira. Então, esse livro tem essas camadas. Nasce dentro da sala de aula, a cor da menina é decidida, sim, contrariar, né? Contrariar essas expectativas, essa visão de mundo que muitas vezes nós temos viciada. É inteligente? Então é branca, loira dos olhos azuis. É a princesa? É branca, loira. Tanto é que, em segundo lugar, Jandiara, os meninos votaram que a Gertrude seria uma menina ruiva. Ou branca, loira, ou branca, ruiva. Então é um livro que tem essas camadas. É uma história que eu gosto muito, mas como eu disse, no final de tudo, a Gertrude tem os seus sonhos tolhidos mesmo. A história termina de uma forma em que as coisas não terminam bem para ela. O É diferente, ele isso. sempre enfrenta esse olhar, né? É muito interessante porque a gente pode discutir o bullying em sala de aula, trabalhar com os alunos. Muito Eu já interessante. tive, como você bem mencionou, eu já tive várias escolas que trabalharam esse livro com esse foco. Eu já visitei, eu tive a oportunidade, esse livro abriu algumas portas. Eu frequentei várias escolas com professores que enfrentavam questões de bullying e que quiseram ler esse livro com os meninos. Eu sempre falo para esses professores, para essas professoras, no geral, professoras que trabalham com crianças ali do quarto, quinto ano, é onde esse livro mais entrou. Eu sempre falo, eu não escrevi um manual anti-bullying, eu não escrevi um livro para servir de lição de moral, mas é uma obra literária que eu fiz pelo amor pela história, amor pelas palavras, mas eu reconheço que essa história pode ser útil e funcionar caso o professor queira sensibilizar os meninos a partir de uma história que é uma história que eu inventei, mas que todo professor que está em sala de aula já pode ter percebido isso acontecer. Um outro livro seu que é bem interessante é o livro Achados e Perdidos. Não, é isso mesmo? É, Achados e Perdidos. Ele ganhou o prêmio Isso mesmo. CEP. Qual foi o diferencial do Achados e Perdidos que você acredita que levou a você ganhar esse prêmio? O Achados e Perdidos, eu acho, ele está aqui, ó, um livro muito bonito, ilustrado pela Karina Freitas. Eu acho que, assim, o diferencial dele, hoje existem muitos cursos de escrita. Como escrever um best-seller, como escrever para ganhar prêmios, como escrever para conquistar a fortuna, como ficar rico. E se você olhar no geral, Gertrude Sabe Tudo é um livro super tradicional, ainda que o final seja uma tragédia, mas tragédia é uma coisa passado, das primeiras obras voltadas para o público infantil já tinham finais trágicos. Enfim, mas ele é um livro de escrita
razoavelmente tradicional. Tem uma linguagem mais rimada, mais poética, mas enfim, eu queria muito fazer um livro que eu pudesse experimentar o máximo possível. Eu queria um livro em que eu ficasse 100% à vontade, pegando tudo que se ensina do que se deve fazer para se fazer um bom livro e fiz o contrário. Se pega assim, as pessoas falam, qual é a pior coisa que pode ter num livro? Aí as pessoas falam, nota de rodapé. Esse livro aqui, a história, parte significativa da história, se passa nas notas de rodapé. Não sei se vai dar para ver, está muito claro. As notas de rodapé não são só explicações de termos e coisas que acontecem no meio da história. As notas de rodapé são parte da história e um leitor mais atento pode perceber que se lê ao longo do livro tem todo sentido, tá tudo ali amarradinho com começo, meio e fim, mais ou menos, mas tudo ganha um novo sentido se você ler sempre as notas de rodapé com máxima atenção. Então a história pula da página para a nota de rodapé o tempo inteiro. E aí eu acho que, além disso, como diferencial, eu fiz um livro que rompeu, de certa forma. Não inventei a roda, isso, nada disso eu inventei. Isso eu sei que existem várias obras que fizeram isso. Isso foi o caminho que eu encontrei. Além de usar muitas notas de rodapé como um diferencial, a história se passa nas notas de rodapé, eu criei a ideia de que esse ele, na ficha catalográfica, ele é catalogado como poesia. Ele é um livro em prosa. Então, o que que eu fiz? Eu escrevi com a linguagem mais poética que eu conseguia, joguei tudo quanto é tipo de ironia nas notas de rodapé, e as notas de rodapé são escritas pelos personagens fictícios que participam do livro. O livro é uma espécie de diário que foi passar de mão em mão, e esse diário passou pela mão de um revisor que escreveu várias notas de rodapé. O revisor entregou o livro para o editor, que ao ler o livro escreveu outras notas de rodapé. O ilustrador escreveu notas, o copydesk escreveu notas, e aí começam a aparecer notas de rodapé de pessoas aleatórias. Então ele tem um diferencial. Ele é um livro que ele é um diário, mas esse diário passou na mão de várias pessoas. E as pessoas não só escreveram notas de rodapé no texto, como se estivesse preparando ele para virar um livro, como as pessoas riscaram palavras. Primeira vez que eu mandei esse livro para uma editora, eles corrigiram retirando tudo que estava grifado. Que a pessoa, tipo, apague isso aqui e grifo o que é para apagar. Tem que estar no texto, porque mostra que esse livro foi escrito por uma pessoa, outras pessoas escreveram, deixaram notas no livro e sugeriram que deveria ser apagado. As sugestões continuam aqui. Então, fugir de muitas coisas que se ensina como forma de fazer um livro. Dentre elas, a história não tem um personagem, são 3 capítulos, cada capítulo aparece um personagem ali, mas não é uma história com personagens no meio, da forma tradicional de se dizer. Aparece um personagem em cada um dos capítulos, mas é numa espécie de crônica, mas aí você percebe que é um diário, mas é um diário que foi escrito por mais de uma pessoa. Então ele tem algumas coisas assim fizeram com que ele fugisse muito do que se espera de um livro. Uma saga com personagens bem definidos, com começo, meio e fim, com a linguagem apropriada para o público jovem e com todas aquelas estruturas, por exemplo, hoje muito famosas, a Jornada do Herói. Aqui eu fugi de tudo. Tanto é que quando eu mandei esse livro, ainda inédito, para o Prêmio CEP Nacional de Literatura, eu mandei sem esperanças. Que eu pensei, acho que eu escrevi um livro muito experimental e que não vai encontrar caminho. Aí ele ganhou o prêmio CEP, ficou em primeiro lugar. Foi dentro, além do prêmio em dinheiro, eu ganhei a publicação do livro, numa edição muito bonita, bem ilustrada. E logo depois, o CEP escreveu ele no prêmio Glória Pondé da Biblioteca Nacional e ele levou o segundo lugar no Glória Pondé. Então, ele foi duplamente premiado em prêmios nacionais. Um livro que eu fiz aqui pensando, eu vou fazer um livro que eu quero fazer. Eu não vou seguir as regras, eu não vou seguir o óbvio, eu vou soltar a imaginação, eu vou brincar, eu vou usar o que não se deve, que é nota de rodapé, eu vou misturar personagens, vou misturar falas. E no fim da história,
termina com um poema, inclusive. A última página é um poema. E aí deu tudo certo, porque a Karina Freitas, que foi convidada para ilustrar, ilustrou a obra toda com colagens. Então é um livro que eu acredito que tenha esses diferenciais. E o diferencial dele é fugir do óbvio, óbvio. É um livro para jovens. Na época eu escrevi pensando muito em adultos, e na medida que eu trabalhava a linguagem, que eu mudava palavras, que eu brincava com tudo, eu percebia que lentamente ele se caminhava para um público mais jovem, porque ele era cada vez mais lúdico, cada vez mais bonito em termos de linguagem, com rimas, com sonoridades internas, etc, etc. Então eu acredito que esse diferencial, esse seja o diferencial desse livro que tenha levado ele a ganhar esses dois prêmios. Bom, você também participa como mediador de um projeto que se chama Sempre um Papo, não é isso? Isso. É do site que é esse projeto? O Sempre um Papo é um projeto do Afonso Borges, que é um grande agitador cultural, um escritor, Afonso Borges, também é um grande agitador cultural, ele é de Belo Horizonte, e ele começou com Sempre um Papo há 38 ou 39 anos. É uma coisa assim já longeva de décadas. E ele começou em barzinhos de Belo Horizonte, ele sentava e sentava um autor, e durante uma hora esse autor batia um papo, logo depois o autor sentava na mesa e autografava. E aí o Afonso começou a fazer em Araxá o Sempre um Papo, que é a minha cidade, Araxá, interior de Minas Gerais. Ele vinha sempre com um grande autor, sentava aqui, o teatro lotava, nós vimos coisas maravilhosas aqui com o Afonso no Sempre um Papo. E o Sempre um Papo foi ramificando e acontecendo em várias cidades. Em alguns momentos estava acontecendo em tantos lugares, ainda acontece em tantos lugares, inclusive hoje, nesse momento, temos Sempre um Papo acontecendo em Belo Horizonte, que eles me convidou, olha, eu estou em Belo Horizonte, outra pessoa da equipe no interior de São Paulo, no Circuito Sesc, vamos fazer sempre um papo em Araxá, você quer mediar? E dessa forma, de espectador, um dia eu recebi um convite e no fim da história eu mediei uns 5 ou 6 sempre um papos interessantíssimos assim que de marcar na minha memória, importantes para minha carreira, e participei como autor em 2 ou 3. Então eu tenho uma boa história com Sempre um Papo. Ele acontece sempre presencialmente, no teatro bacana, e tem um braço, desde a pandemia, criou-se um braço do Sempre um Papo virtual, que é bem interessante. Os vídeos vão todos para o YouTube, no canal do YouTube do Sempre um Papo. Então, é uma grande escola para mim, que eu ainda pretendo, e espero muito poder mediar muita gente ainda no Sempre um Papo, e participar como autor, porque você tem a oportunidade de sentar com uma pessoa, muitas vezes, que você admira, e passaria uma hora com elas, igual nós dois estamos conversando aqui agora. Então é uma coisa agradável de se fazer, igual estar aqui agora falando com você, estar no teatro, sentado com um grande autor, podendo papear por uma hora, 2 horas sobre livro e literatura e depois autógrafos. Bem interessante essa proposta. E como que começou a ideia de participar de concursos de redação na Flipetrópolis, no Flieraxá? Você organiza esses concursos, não é isso? Isso, porque assim, aqui em Araxá, eu fiz essas mediações do Sempre um Papo e em determinado momento, no ano que eu lancei a Gertrude Sabe Tudo, aqui em Araxá ocorre um festival literário, para ficar bem claro, explicadinho. Aqui em Araxá ocorre um festival literário chamado Fli Araxá. Sim, é uma coisa de trazer milhares de pessoas, a rede hoteleira da cidade fica lotada, movimenta a cidade, um evento super interessante. Teve ano que nós trouxemos para cá, eu digo nós, porque hoje eu faço parte da equipe, para cá 6, 7 autores internacionais. Teve um evento que foi língua portuguesa, aí veio um autor de cada país de língua portuguesa, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, etc, etc, Portugal. Então, é um evento de grande volume, que tem uma tradição, já tem mais de 10 anos que ocorre, e em determinado momento eu estava lançando Gertrude Sabe Tudo, eu lancei num Fli Araxá. E eu tive a sorte, o livro ficou entre os mais vendidos, foi um ano muito bom. Logo em seguida, o Afonso Borges me convidou se eu não queria ser o curador local do festival. Então, nós temos os grandes autores do Brasil vindo para Araxá para falar sobre livro e literatura, e nós temos aqui uma curadoria local
para autores de Araxá e região. Nós montamos uma mesa, então tem a mesa, tem 3, 4 mesas acontecendo ao mesmo tempo, e nós damos muito espaço para autores locais e regionais. Eu fazia essa curadoria e desde esse comecinho eu comecei a participar do concurso de redação, até chegar um momento em que eu assumi a responsabilidade de manter o concurso de redação acontecendo. De uma forma bem simples, seria assim. O Festival Literário traz 80, 100 autores do Brasil para cá. E nós queremos muito e sempre tentamos muito incluir no festival as escolas, os alunos, o estudante, a formação de leitores é uma das nossas metas. E o concurso de redação sempre foi o lugar em que o festival mais conseguiu atrair esse público. Explico melhor. O concurso de redação sempre foi o braço do festival que mais facilmente chegou nas escolas e nos jovens. Então eu assumia que o concurso de redação era achar, eu vou nas escolas, eu converso com os professores, eu mobilizo a galera toda, explico, levo o regulamento, faço reuniões com os diretores e nós estamos tendo nos últimos anos adesão de praticamente 100% das escolas da cidade escrevendo redações, participando. Nós temos uma comissão que todo ano nós selecionamos, julga as melhores redações, e no dia mais nobre dentro do festival, com os autores mais importantes que nós temos no festival, nós fazemos a entrega do prêmio. Então, nós já tivemos Conceição Evaristo, Ailton Krenak, por exemplo, e mais uma centena de grandes nomes, entregando o prêmio de redação na mão de uma criança que escreveu essa redação, lá na escola, sentadinho, sem saber a dimensão que aquilo ia tomar. Nós já transformamos esses trabalhos em exposições, Gostaria de agradecer ao Rafael Noli pela participação no programa de hoje. E o nosso podcast continua na semana que vem. Espero contar com você participando do nosso programa, assistindo, mandando comentário, deixe o seu like. Muito obrigada, hein?
Gostaria de agradecer ao Rafael Noli pela participação no programa de hoje. E o nosso podcast continua na semana que vem. Espero contar com você participando do nosso programa, assistindo, mandando comentário, deixe o seu like. Muito obrigada, hein?